E eu quero que você abra comigo a tua palavra aí, a tua Bíblia, ou liga se tiver no seu celular, só não vai para o Instagram. Vai em Ezequiel 37, irmão. Vale de osso seco. A gente quase não passa por lá, né? A vida do crente é um morango. Aleluia. Mas você crê que Deus está no vale? Você crê que no vale Deus fala? Nós servimos o Deus dos montes, mas também Ele é o Deus dos vales. Ele é o Deus de tudo e de todas as coisas. Nós vamos ler Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 4 só. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. É o Senhor quem está dizendo, não é eu que quero dizer ossos secos. Você vai entender o porquê. Eu gosto sempre de falar do contexto que a gente lê, do porquê. É um caminho sem volta, irmão. Quando você estuda, você não consegue mais ficar sem estudar. Então, Ezequiel, ele era um profeta levantado por Deus. E ele estava ali na Babilônia, né? No exílio, como escravo, junto com o povo que foi levado. E por que o povo foi levado como escravo? Porque desobedeceu ao Senhor. Se você olhar na história do povo de Deus, eles desobedeciam a Deus e Deus os entregava aos inimigos, não, às próprias escolhas deles, às próprias paixões deles. E nessa eles eram escravos. E isso era um ciclo que se repetia. E aqui não foi diferente. Eles estavam exilados na Babilônia nos dias de Ezequiel, e há cerca de 12 anos mais ou menos, quando Ezequiel estava ali, foi chamado. E Ezequiel foi levado para a Babilônia na primeira deportação, junto com o rei. E lá ele recebe essa visão de Deus. Lá o Senhor pega ele e leva numa visão e coloca no meio do vale. E faz com que ele ande por todo aquele vale. Se você olhar a palavra fala assim, ele fala assim, ó, Deus me levou numa visão e me colocou no meio do vale de ossos secos. E tá bom me colocar no meio? Não, ele me fez andar em todo o redor do vale para ver que os ossos eram sequíssimos. E você já percebeu, irmão, que tem coisa que Deus permite a gente ver? Às vezes Deus nos leva para ver. Só que nós temos um pequeno engano na nossa mentalidade terrena, de achar que o fato de Deus nos ter levado para ver é para a gente viver. E tem coisa que Deus está te mostrando que não é para você viver, é para você ver. Só que aí a gente pensa, poxa, meu Deus, entrou o ano de 2026, já entrou dessa forma, não despiora nunca. O negócio não despiora, não melhora, mas também não despiora nunca, irmão. E a gente já começa a ver a situação, e começa a ver o governo, e começa a ver os impostos. E a gente vai vendo. E aí a gente pega aquilo que a gente está vendo e já traz para dentro do nosso coração. A gente já pega e traz para dentro da nossa vida. Só que o fato de você estar vendo não significa que Deus quer que você viva. Porque Deus levou o profeta lá numa visão. E Deus falava para mim, filho, fala para o meu povo que tem coisa que eles estão vendo, tomando para si que não é para tomar. Eu estou permitindo que eles vejam para um propósito. Qual? Deus vai te falar, irmão. Amém? Deus vai mostrar para você. Porque Deus não é fofoqueiro. É por isso que eu não creio naquelas coisas de, não, Deus me mostrou que você ia cair, mas não era para mim falar nada, era para mim orar. Deus não é fofoqueiro, irmão. Se Deus te mostrou um negócio, vai lá e fala o negócio. Pede direção para Deus, vai lá e faz o que Ele está te mostrando. Ou fala, Deus, por que eu estou vendo isso daqui? O que eu tenho que fazer? Já que isso daqui não é para mim viver e eu estou vendo, o que eu tenho que fazer, Senhor? Porque Ele não é um fofoqueiro, irmão. Se Ele está te mostrando, é porque Ele quer que você tome uma posição.
E eu achei engraçado isso, porque nós não devemos ser guiados pelo que nós vemos. A palavra fala que nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Por isso que as coisas que acontecem ao derredor, fora, não deve mudar o propósito que nós temos aqui dentro. Se você entrou o ano de 2026, vou dar um exemplo, falando, eu vou abrir uma empresa esse ano. Você entra aquele ano, vou abrir uma empresa, você põe no seu coração e o Senhor confirma. Aí você começa a se lançar naquilo. Só que aí o governo faz umas movimentações que vai inviabilizar a abertura da sua empresa para você que está começando. Aí você faz o quê? Se agarra naquilo que você está vendo e esquece daquilo que ele disse. Irmão, eu não sei o que você está vendo. Para de se agarrar no que você está vendo e ouve a palavra do Senhor. Porque Deus te trouxe aqui hoje para restaurar algumas coisas na sua vida, para te dar direção em outras vidas e para fazer um movimento na sua vida. Tem muita coisa que Deus colocou no meu coração e eu vou falar para você. E aí sabe o que Deus faz com o profeta? Na minha linguagem traduzida, profeta, anda aí, olha como a situação está feia, está escasso, os ossos não são só secos, são sequíssimos. Olha aí como que está a situação. E aí? Será que esses ossos podem reviver? Deus pergunta para o profeta. E o profeta, que não é nada bobo, fala: eu vou saber, quem sabe é o Senhor. Tu o sabes, Senhor. Porque se o Senhor me trouxe aqui para ver este vale de ossos secos, eu quero entender qual que é o propósito. E Deus pergunta para você hoje, diante disso tudo que você está vendo, diante de toda essa devastação que você está vendo, você acha que esses ossos podem reviver, irmão? Você acha que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Você crê que Deus pode reverter essa situação? A palavra de Deus diz que o coração dos reis são como rios em tuas mãos, e Ele move para onde Ele quer, irmão. Deus chama à existência aquilo que não existe. Você crê que Ele pode fazer um milagre? Você crê que Ele pode realizar o impossível? Porque isso precisa me ensinar algo. Quando Deus faz essa pergunta para o profeta, isso precisa me ensinar algo. Porque é uma pergunta retórica, Ele já sabe da resposta. Então por que Ele está me fazendo essa pergunta? Porque Ele quer me ensinar algo. Ele quer falar para mim: filho, não ande pelo que você está vendo, ande pela minha palavra. E se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí quando o profeta fala para ele: Senhor, se esses ossos podem reviver, Tu o sabes, Pai. Se o milagre pode acontecer, é o Senhor que sabe, Pai. Aí ele fala: então faça isso, diga aos ossos. E aí a gente chega no versículo que a gente leu, versículo 4. Profetiza aos ossos e diga: ossos, ouve a palavra do Senhor. Sabe qual que é a primeira coisa que eu aprendo? A minha obediência, quando Deus dá um comando, a minha obediência, ela ativa o processo para o milagre acontecer. Se você olhar o versículo, quando ele fala, na minha linguagem traduzida: amém, Senhor, eu vou profetizar, o processo começa a acontecer. O milagre não aconteceu ainda, mas o processo já está acontecendo. E isso é um princípio de atuação do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem um modo de agir baseado nos princípios. Não que Deus é quadrado, porque a palavra fala: sabe tu, porém, como Deus opera? Não sei como Ele opera, mas eu sei que Ele trabalha dentro de princípios. E aqui tem um princípio: a obediência, ela vai ativar o processo para o milagre. Eu quero te dar alguns exemplos. Lucas capítulo 5 e o versículo 5, a gente lê e vê que Pedro não pescou nada. E Jesus chega e fala lá: Pedro, vamos lá, lança as redes de novo. E Pedro fala assim: Senhor, tendo pescado a noite inteira, nada consegui, mas sob a sua palavra. Eu não vou me lembrar daquele mar que eu fiquei a madrugada inteira que não tinha nada. Eu não vou me lembrar daquela madrugada que o barco ficava balançando para lá e para cá, e eu achava que ia pegar alguma coisa na rede e eu não pegava nada. Não, Senhor, eu não quero me lembrar disso. Eu quero ir sobre a sua palavra. E quando, na minha imaginação santificada, tá, irmão? Isso não está na Bíblia. Mas quando ele entra no barquinho e começa a remar mais profundo, o cardume de peixe já começa a se movimentar para esperar ele lá.
Aquele cardume de peixe já corre para o lugar onde ele vai lançar a rede para poder ser pego naquela rede, porque ele obedeceu. O milagre ainda não tinha acontecido, mas enquanto ele obedeceu, o processo começou para o milagre acontecer. Você vai ver isso também em 2 Reis, capítulo 4. A viúva que não tinha dinheiro para pagar sua dívida, e os credores estavam vindo pegar os seus filhos para levar como pagamento de dívida. Imagine o desespero daquela mãe. Você que é mãe, imagine pessoas vindo à sua casa para levar os seus filhos por causa de uma dívida sua, que você não pagou carteira das Casas Bahia. Já pensou, irmão, se isso ainda fosse real nos dias de hoje? Meu Deus, eu acho que eu ia fugir com meu filho. E ela está ali desesperada, e o profeta passa, ela chama o profeta, e ela fala: a situação é essa, o que eu faço? Ele fala: ó, vai e pede vasilhas emprestadas, mas não pede poucas, pede muitas. Quando ela fala: tá bom, vou pedir, o processo começa, irmão. Deus começa a quebrantar o coração dos vizinhos para emprestar as vasilhas. E quando ela entra para dentro de casa, e o profeta fala assim: entra para dentro da sua casa, com os seus filhos, ou seja, com a sua família, e deita o azeite. E aí ela entra para dentro lá. Porque obediência é no secreto, né, irmão? Tem obediência que não é no público, né? Mas a obediência no secreto aqui, que só ele está vendo, vai gerar um milagre público. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando Deus nos pede algo para obediência, não é na frente de ninguém, irmão. Não tem luz acesa, não está em live, não tem microfone, é só você e o Senhor lá. E Ele fala: filho meu, faz isso daqui, porque eu quero te dar a vitória. E todas as vezes que nós obedecemos, eu vou te dar mais um exemplo. Deus fala lá em Êxodos para Moisés, capítulo 17. Moisés, pega o povo daqui e leva para lá. Só que para onde Deus estava mandando aquele povo, não tinha água. Eu imagino Moisés pensando: rapaz, Deus vai arrumar um problema para mim. Será que se eu fosse eu na pele de Moisés, será que eu falaria: Deus, vamos conversar aqui, vem aqui nessa rocha. Lá não tem água, Senhor. Eu conheço essas terras aqui com uma palma da minha mão. Vivia fugido por essas terras, por este lugar. Não tem água, não tem como o Senhor mandar a gente para perto de um rio, de um negócio que tem água. Ele não questionou, irmão. Deus mandou levar o povo para aquela terra. Ele levou o povo para aquela terra. E quando chegou lá, o povo pediu água. Deus fez sair água da rocha. Vocês conhecem o processo. Deus, vocês são crentes, vocês conhecem a palavra. Mas o ponto aqui, Deus está e vai dar um comando para você. Não questione, irmão. Se Ele já deu, não questione o que Ele está fazendo. Não fique fazendo matemática na sua cabeça para tentar chegar no resultado do que vai acontecer. Você não tem esse poder. Você tem o poder de obedecer e contemplar o movimento para o milagre acontecer. Porque quando Deus fala para a gente fazer algo, parece que não faz sentido, e realmente não faz. Porque as leis do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, funcionam diferente do que no mundo natural. No mundo sobrenatural, quem perde é quem está ganhando. E isso não faz sentido aqui na nossa terra. No mundo sobrenatural, quando você vai fechar um negócio, e você fecha um negócio, você fala: ih, rapaz, eu perdi nesse negócio para poder ser fiel ao meu Deus. Você não perdeu, você está ganhando. Porque as leis no mundo sobrenatural é diferente. Então eles obedecem, e o processo começa a gerar um movimento, irmão, para o milagre acontecer. E no versículo 7, eu quero ler para vocês aqui. Ezequiel 37. Vou sair daqui, deixa eu entrar de novo. Ezequiel 37, 7. Olha o que diz aqui: então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu obedecia, enquanto eu profetizava, houve o quê? Um ruído, irmão. Começou a acontecer um movimento, um barulho de ossos que batiam contra ossos que se ajuntavam. Cada osso se juntou ao seu osso. Cada osso foi se juntando. Sabe o que eu imagino aquela cena? Um crânio aqui, e o tronco desse crânio lá, a perna desse crânio lá, desse tronco lá do outro lado. E quando ele começa a profetizar, aqueles ossos começam a se mexer, e cada osso juntou ao seu osso. O crânio não foi para o tornozelo, ele se juntou
a parte que ele tem que estar, irmão. E Deus mandava eu dizer para vocês, quando você começar a obedecer, quando você começar a profetizar, as coisas vão começar a tomar o seu devido lugar. Talvez na sua vida já está acontecendo um reboliço, igual diz a palavra. Meu Deus, está acontecendo um reboliço que eu não estou entendendo. Não questione, porque é o Senhor que está fazendo, e as coisas vão tomar o seu devido lugar. E aí eu pensei, Senhor, mas as coisas já estão no lugar. Eu penso sempre na minha vida quando Deus libera uma palavra. As coisas estão no lugar, Senhor. E Deus falava para mim, filho, não é sobre estar no lugar certo, não é sobre certo ou errado, não é sobre estar bagunçado, não é sobre eu querer organizar, é sobre eu querer ordenar. E ordenação é diferente de organização. Se eu pegar lá em casa, arrumar minha casa todinha e pegar a TV e pôr em cima da mesa, a casa está organizada com a TV em cima da mesa. Não está bagunçado, está limpo, cheiroso, organizado. Mas a TV não é para ficar em cima da mesa, é na parede, ou em cima de um móvel, não em cima da mesa. No máximo em cima da mesa, aquelas plantinhas que as mulheres mais senhora gostam. E Deus falava, eu vou começar a mover na vida da minha igreja, e eu vou começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aí foi quando eu comecei a entender que Deus estava falando que precisa tirar o velho para pôr o novo. E é muito lindo essa palavra. Todos nós queremos, igreja, eu gosto de andar, tá? De um lado para o outro. Todos nós queremos viver o novo de Deus, não queremos? O velho precisa sair, não precisa? O problema é quando a gente não quer o velho, que saia o velho. O problema é quando Deus fala, ó filho, isso daqui é velho, tem que sair. Você fala, não Senhor, isso aqui eu gosto tanto. Sabe aquela naninha, que você dorme com essa naninha desde 1990? Naninha velha, amarela. Minha naninha, Senhor, tem que tirar a naninha porque está velho. O problema, irmão, é quando o que é velho para Deus é precioso para nós. E Deus precisa remover o velho para colocar o novo. Vai começar a acontecer um processo na sua vida de coisas se movendo, de coisas acontecendo, de pessoas saindo e pessoas chegando. Às vezes o velho é pessoas que estão sentadas na sua mesa e Deus não quer mais que esteja, precisa sair para entrar um novo. E você ama demais aquela pessoa, mas é velho, tem que sair. Vai começar a acontecer um movimento, irmão, na sua vida. A partir do momento que você começar a obedecer a palavra do Senhor que Ele está te dando de comando. Porque quando eu obedeço, Deus começa a colocar as coisas no lugar. As coisas começam a entrar no seu lugar. Cada osso começa a se juntar ao seu osso. E às vezes isso pode nos trazer confusão, preocupação, de as coisas se moverem, de as coisas mudar, porque é muito confortável para a gente quando tudo está no lugar, porque a gente tem um controle. Fica desconfortável quando a gente perde o controle das coisas. Aí fica desconfortável, porque está tudo mudando e eu não sei o que eu faço, eu estou perdendo o controle aqui. Não é verdade? Não é assim? Mas com Deus não é dessa forma, irmão. Com Deus a gente está no sofá e o controle da TV está na mão dele. Ele muda a programação na hora que ele decidir. Só que a bondade de Deus, a palavra diz que Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus está nos dando direção e nos avisando. Ele vai começar a mover as coisas. Os ossos vão começar a se mover. Os ossos vão começar a se mover, irmão, e é motivo de alegria para você. Não é motivo de preocupação, porque toda movimentação que Deus faz antes de um derramar, acontece uma movimentação. Deus quer derramar coisas grandes na sua vida. Deus quer que você viva uma vida em abundância, irmão. Deus quer derramar a sua presença, o seu espírito, para que toque todas as áreas da sua vida. Só que precisa acontecer um movimento. E isso também é um princípio de Deus. Isso é um padrão de Deus. Eu vou te dar um exemplo. No padrão do reino, antes de um grande derramar do Espírito Santo, quer seja de bênçãos ou de poder, antes o ambiente é sujeito a uma ordenação do Senhor. Antes de um grande derramar de Deus, primeiro Ele ordena o ambiente. Exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Vocês se lembram? O povo estava lá, ouvindo a palavra, sendo curado, recebendo os milagres. Ficou tarde, o povo estava com fome. As vendas ali de perto já estavam fechadas. O povo estava com pouco dinheiro. Você vê, o crente já está meio apertado desde lá de trás. O povo estava com pouco dinheiro.
e o pão, só tem 5 pães e 2 peixinhos, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Aí Jesus já sabia o milagre que ele ia fazer, a palavra fala. Só que ele podia ter falado assim, ó, dá esse cesto aqui com esses pães, eu vou pôr o cesto aqui, amém, em nome de Jesus, aleluia, e vocês vão comendo. E o povo vinha comendo, pegando, não poderia ter sido assim? Mas não, sabe o que o Senhor faz? Senta todo mundo em grupos de 50 e 50. Organiza. Ordena aqui primeiro ordena o ambiente, porque depois da ordenação eu vou derramar uma bênção. E aí o povo senta de 50 e 50 ali, tudo bonitinho em grupos, o Senhor faz um milagre e eles comem que sobra. Outro momento de ordenação, a escolha do discípulo para substituir Judas. Se lembram? Judas tinha traído Jesus. Aconteceu o que aconteceu. Agora os 12 que ele levantou estavam em 11. Não tinha mais 12. E aí lá no capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 23, eles começam a decidir quem que vai, quem que não vai. Precisa de um para substituir. Trouxeram 2. Eles oraram. É esse que o Senhor quer. Glória a Deus. Atos 2. Deus derrama o Espírito. Deus não derramou o Espírito enquanto eles estavam em 11. Deus só derramou o Espírito quando eles estavam em 12. Porque Deus não faz nada desordenado. Deus não derrama desordenado, irmão. Talvez a gente está esperando um toque do Espírito Santo. Talvez a gente está esperando uma chuva de bênçãos do alto. Mas nós não queremos entregar para Deus o espaço para Ele ordenar todas as coisas. Porque é confortável para mim e para você estar no controle delas. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês, querido, libera a palavra. Libera a palavra na sua casa. Libera a palavra na sua vida. Obedece o que eu estou falando. E você vai começar a ver com os seus olhos. Não é sentir, não é ver. Você dormir quando acordar já está pronto. Não, você vai começar a ver com os teus olhos a movimentação de Deus começando a acontecer. Esse ano de 2025, no final, eu coloquei diante de Deus alguns projetos. Eu falei, Deus, eu queria tanto que o ano de 2026 fosse dessa forma. Estou online. Estou disponível, Senhor. O que eu preciso fazer? Por onde que eu posso ir? O que o Senhor deseja de mim? Aonde que o Senhor quer que eu me posicione? O que eu devo fazer? Irmão, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo puxou a minha orelha. Você precisa fazer isso, você precisa se posicionar nisso. Você está sendo negligente com isso. Eu quero que você se posicione e o resto pode deixar que eu vou fazer. E aí eu me posicionei. E essa semana Deus começou a trabalhar em algo que eu tinha colocado diante do altar dele. Mas Deus não começou a trabalhar antes de eu me posicionar, irmão. Deus começou a fazer o movimento depois que eu me posicionei. E eu estou alegre, estou grato, sabe por quê? Eu sei que tem muito mais para vir. Eu sei que tem muito mais para vir, porque tudo que o meu Senhor faz, tudo que o meu Deus faz é em abundância. Tudo que o nosso Deus faz é em abundância, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? O profeta obedece e começa a multiplicar. Ele começa a ver um reboliço. As coisas começam a ser ordenadas naquele lugar. E o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer fazer isso na minha e na sua vida. Só que eu e você precisamos liberar a palavra. Porque o profeta começou a profetizar sobre o vale. O profeta começou a falar as palavras de Deus sobre o vale. Deus, ele não disse, vale, escuta o que eu vou te dizer agora. Não, vale, escuta a palavra do Senhor. Deus está dizendo, vale de ossos secos, é isso aqui que Deus está dizendo hoje. Escute a palavra do Senhor. Às vezes você vai precisar, irmão, se posicionar e falar para as coisas. Ouve a palavra do Senhor. A palavra de Deus me garante isso. Jesus conquistou na cruz, para mim, isso. E se posicionar naquilo que Deus está falando. E o que aconteceu naquele lugar? Os ossos começaram a se mover. E aí quando se juntou osso no osso, começou a vir os nervos, começou a vir os músculos, começou a vir a carne, e daqui a pouco veio a pele. O movimento aconteceu, mas o milagre ainda não aconteceu.
Aconteceu só um movimento. Já era possível ver algo ali na frente. Já era possível ver algo assim, meio que organizado, meio que já acontecendo. Já era possível ver, cara. E aí agora ele precisou profetizar o Espírito. Porque, irmão, tem coisa aí na nossa vida que está ali, mas está morto. Não é verdade? Tem projeto seu que você já nem fala mais com Deus a respeito dele. Porque você já perdeu a esperança. Tem coisas que você já nem fala mais com o Senhor, que você tenta nem pensar para você não se ferir, não se machucar, não ficar triste, porque você já perdeu a esperança. E é isso que o diabo quer que a gente faça, perder a esperança. Porque uma pessoa que vive sem esperança, irmão, meu Deus, ela não crê em nada, cara. Porque ela foi tão frustrada nos seus relacionamentos, nas coisas, que ela perdeu a sua esperança. E aí os projetos vão morrendo. Os planos vão morrendo, vai ficando ali esquecido. Quando a gente vai orar, a gente já não fala mais com Deus sobre aquilo, porque nós não temos esperança. Mas, irmão, as coisas que estão mortas só precisa de um toque do Espírito Santo. Aquilo que está morto só precisa de um toque do Espírito. Então tinha ali corpos, já não era mais ossos, já não era mais um vale cheio de ossos, era um vale agora cheio de corpos. Começou a despiorar. Tinha ali muitos corpos. E aí Deus fala para o profeta: agora profetiza o Espírito. Agora profetiza a vida. E ele começa a profetizar a vida. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele começa a profetizar. E aí sabe o que acontece? O Espírito vem, entra naqueles ossos, naqueles corpos. E aí eles se levantam. Agora com vida, porque ele profetizou a vida. Irmão, sabe o que você precisa fazer? Começar a profetizar a vida no seu casamento. Começar a profetizar a vida na empresa onde você trabalha. Às vezes você está anos e anos labutando, querendo um aumento, querendo algo ali, buscando, e não vai. E às vezes até quem é funcionário fica naquela mentalidade assim: o importante é ter o meu salário, né? Se a empresa vai bem ou não, não é problema meu, só quero o meu pagamento. Mas se a empresa não for bem, você vai ser demitido em algum momento. E se você está ali trabalhando, a palavra de Deus diz: fazei tudo como se fizesse para o Senhor. Então profetiza sobre o lugar que você trabalha, para que a empresa possa crescer e possa abrir vagas para você ser promovido. Que a empresa possa ganhar mais e você possa receber um aumento. Profetiza sobre isso que está morto, irmão. Profetiza a vida de Deus. Fala casamento, receba a vida. Porque tem hora que o nosso casamento parece que está um vale, né? Meu Deus, briga por papel de bala. Aleluia, Jesus. Por isso que a gente tem que fazer o casados para sempre, né? Profetiza sobre o casamento. Nós viveremos o melhor de Deus. Nós veremos o melhor de Deus. Mas nós vamos ser farol para as outras pessoas. Nós vamos ser uma ponte para conectar as outras pessoas. Nós vamos ser usados pelas outras pessoas. Profetiza sobre a sua casa, irmão, sobre a sua família. Talvez na sua casa onde você mora. As pessoas estão mais para lá do que para cá, não estão com tanta sede, com tanto desejo pela presença do Senhor, e você profetiza sobre aquela casa. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo vida sobre a minha família, eu profetizo vida sobre a minha casa, sobre a minha saúde. Sobre a minha saúde eu profetizo vida, sobre a minha casa, sobre este lugar. Em nome de Jesus, a enfermidade, começa a rejeitá-la na sua casa. A enfermidade, eu te rejeito. Em nome de Jesus, sai da minha casa. Por quê? Porque a palavra do Senhor não é o meu desejo, não é só a minha vontade. A palavra do Senhor diz que Ele levou na cruz sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sou sarado, por isso enfermidade eu te rejeito. Eu não quero você na minha casa. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha parentela. Nós viveremos o melhor de Deus. Se a enfermidade não sair, continue profetizando, porque é isso que Deus quer que nós façamos. É isso que Deus quer que nós façamos, que a gente obedeça, irmão, a sua palavra. Então profetiza hoje sobre este vale que você está vivendo. Eu não sei qual é o vale que você está. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas profetiza sobre ele e você vai começar a ver um movimento de Deus acontecer. Você vai começar a ver um movimento de Deus acontecer para a realização de um milagre.
Quando o Espírito de Deus vem, irmão, ele transforma tudo. Quando o Espírito de Deus vem, ele transforma tudo, porque Deus, ele não deseja que você se entregue pela metade. Deus não deseja que você profetize, mas só para uma área específica e as outras não, deixa no meu controle. Não, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele coloca a vida em tudo. Então, se você estiver profetizando sobre o teu casamento, as tuas finanças também vão receber vida. Se você estiver profetizando sobre a tua família, a tua saúde também vai receber vida. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha de forma plena e transbordante. Espírito Santo de Deus, aleluia, nos dá este coração, Senhor. Nos dá este coração para crer naquilo que o Senhor está nos dizendo. Nos dá este coração para transformar o ambiente pela qual nós vivemos as nossas vidas, Pai. Sim, Espírito Santo. E aí o que acontece? Se você lê todo o capítulo, depois lá na sua casa você lê com calma, porque aqui a gente vai falando na palavra. Se você ler todo o capítulo, lá na frente, Deus fala, Deus explica a visão. Os ossos são o meu povo, que estão sem esperança, que estão desolados. E Deus começa a explicar a visão para o profeta. Não seria esse vale o meu povo na minha mão? O que eu posso fazer na vida deles? Eu farei isso na vida do meu povo, vou restaurar. Eu vou restaurar eles. Porque eles estão sem esperança. Eu imagino aquele povo cativo, escravo, irmão, de uma situação, escravo de um pecado, e Deus olhando lá de cima, vendo a situação deles, e falando assim, eu vou transformar a vida deles. Eu vou transformar a vida do meu povo. Só que eles têm que se posicionar nisso que eu estou dizendo. Eles precisam se posicionar nisso que eu estou falando. E aí Deus começa a restaurar. Por que eu falei no começo para vocês que hoje era uma noite de restauração? Porque Deus manda dizer para vocês, vocês vieram aqui hoje para receber uma unção de restituição, uma unção de restauração. Não é sobre uma informação, não é sobre ouvir uma palavra, é sobre receber do alto algo que vai mudar a sua história, algo que vai mudar a tua vida. Ei, traga ao pensamento aquilo que foi levado. Deus vai restaurar hoje, Deus vai restituir hoje, e essa palavra vai te acompanhar. Talvez não aconteça amanhã, mas o movimento vai começar a acontecer. O movimento, eu profetizo na tua vida que o movimento de Deus vai começar a acontecer, trazendo uma restauração, trazendo uma restituição pela qual vai alegrar o seu coração e você vai glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia, Jesus. O Senhor falava isso e meu coração se alegrava, irmão. Porque quantos sonhos eu já enterrei por falta de esperança. Não foi por falta de palavra, porque Deus deu direção, Deus deu palavra. E sabe uma coisa que é engraçado? Às vezes a gente ouve uma palavra de Deus e a gente fala, agora vai. Nossa, agora vai, a gente sai daqui até mais cheio. Só que quando a gente chega em casa, vem uma notícia totalmente contrária àquilo que a gente ouviu de Deus. Aí a gente sai daqui no domingo igual um leão. Quando chega no outro domingo, a gente já está um gatinho, irmão, prostrado. Sabe igual o Chaves quando ele fica paralisado? Porque a gente olha a situação e a gente fala, meu Deus, não é possível. Deus falou domingo no culto, Deus falou quinta no culto. Como que essa situação só piora? Quanto mais Deus fala, essa situação só piora. Meu Deus, você não foi chamado para andar por vista. Você não foi chamado para andar por vista. Você foi chamado para andar por fé. E a fé, sabe o que significa a fé? A palavra fala, é a certeza das coisas que não existem. E a prova das coisas que não. Sabe o que a gente faz lá em casa hoje? Sabe como que a gente pratica a fé lá hoje? Vamos dar um exemplo. Digamos que você quer mudar para um apartamento. Ou você mora no apartamento e quer mudar para uma casa. Só que não tem condições nenhuma, irmão. Você está sem dinheiro, está sem recurso. Não tem como. A gente, no nosso dia a dia, a gente começa a falar como se já fosse. Então, quando a gente mudar para o nosso apartamento, lá a gente vai fazer assim, a gente vê lá a sala. Então, quando a gente mudar para a nossa casa, se você quer mudar para o interior, então, quando eu estiver morando no interior, eu vou estar orando a Deus para a gente poder... A gente começa a falar. A gente começa a falar como se já fosse. Porque nós andamos por aquilo que nós ouvimos de Deus, não por aquilo que nós estamos vendo na nossa frente. Porque se eu andar pelo que eu estou vendo na minha frente, eu não ando. Eu não ando. Minha esposa foi fazer uma cirurgia
Simples, irmão. Carocinho de gordura nas costas, simples. Anestesia local, corta, tira, costura, vamos para casa. Para uma pessoa normal, para nós que é crente, não. Aí o médico vai e receita lá assim, ó, anestesia geral. Chegar lá no hospital 7 horas da manhã, eu falei, amém, vamos, né? 7 horas da manhã a gente está lá. Aí até o pessoal que ia fazer a cirurgia ficou assim, anestesia geral, que estranho, é só uma anestesia local assim. Ah, mas vamos fazer, se está aqui, né? Aí, irmão, ela subiu para a sala de cirurgia, 10h56. Fica uma televisão lá, a gente fica vendo, né? E aí, irmão, você sabe, né? Hospital como que é. Aí você está lá no quarto, meio-dia, 1h30, 2 horas, 4 horas. E assim, o Satanás, será que morreu? Será que aconteceu alguma coisa? E agora? Ninguém fala nada? Tá estranho isso daí, hein? E você fica naquela loucura, irmão. E aí, desce lá embaixo, né? Toma um café, sobe, toma água. Desce, toma café. 4 horas da tarde, 5 horas nada. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou viúvo? Deu 5h59. Apareceu no telão que ela estava em cirurgia. Aí fui falar com o pessoal da administração. Não, esse telão aí é atrasado. Eles não atualizam lá, é muito atrasado. Está em cirurgia lá, provavelmente ela já vai para o quarto. Deu umas meia horinha, ela subiu para o quarto. Chegou lá no quarto. Acabada, irmão. Acabada. Teve complicações, passou mal, vomitou. Uma coisa terrível. Por quê? Para nós crentes as coisas é diferente. E aí nós vamos ser tentados a andar por aquilo que nós estamos vendo. E aquilo que nós estamos vendo vai nos colocar lá embaixo. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos desanimar no processo. Nós vamos desanimar no processo. E aí, passou o dia lá no hospital, eu doido já, né? E eu pensando comigo, não, Deus está no controle, Senhor, aleluia. Já comecei a interceder no quarto. O crente é doido, irmão. Mas não, Deus está no controle, aleluia. Isso aí é falta de comunicação do hospital, está tudo certo. Quando ela chegou lá no quarto, ela me contou tudo. Eu falei, meu Deus, quase fiquei viúvo. Mas Deus está no controle de todas as coisas, irmão. Eu não sei como que está o seu dia a dia, como que está o movimento na sua vida, mas Deus está no controle. Eu queria te convidar a fazer um exercício. Olha para trás e tenta contar quantas vezes Deus te deixou desamparado. Tenta contar quantas vezes Ele te abandonou. Ele não te privou de passar por certas situações, porque Ele disse, nesse mundo você vai ter aflições. Mas Ele não te abandonou em momento nenhum, Ele estava lá com você. Por que Ele estaria te abandonando agora? Por que Ele estaria te deixando agora? Será que Ele permitir você olhar esse vale de ossos secos não é para te ensinar algo? Será que Ele permitir, não só permitir, como te levar até o meio deste vale de ossos secos, para você ver a devastação? Será que não é para que você se posiciona? Ou para que Ele queira algo de você? Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor porque essa palavra, o milagre dela, o resultado deste processo é restauração e restituição. E é em todas as áreas, irmão. Não pense você que Deus vai restituir financeiramente e profissionalmente, você vai ficar desamparado. Não. Deus vai restituir todas as áreas. E com mais glória do que da primeira vez. Porque a palavra de Deus diz que essa última casa vai ter uma glória maior do que a da primeira, não é? Deus está fazendo um movimento para fazer um grande milagre na sua vida. Deus está fazendo um movimento para fazer um grande derramar na sua vida, da sua presença e do seu espírito. E o significado, aquela visão, ela tem 3 pontos. Primeiro, ossos secos, que representa a vida de uma pessoa que vive sem esperança, que está desolada, ou que vive com um sentimento de abandono. Ossos secos, irmão. Segundo, profetizar mostra o poder de Deus em restaurar e trazendo vida ao que parecia perdido.
Veja que no trabalhar de Deus não é só o Senhor que faz todas as coisas. Nós temos o nosso lugar de profetizar, nós temos o nosso lugar de crer, nós temos o nosso lugar de liberar a palavra, nós temos o lugar de posicionamento que Deus está dizendo, de obediência que Deus está falando. E o sopro do Espírito, ele simboliza o poder de Deus para dar vida e renovação espiritual. Isso é uma coisa que eu oro. Falo, Deus, levanta um povo disposto, levanta um povo que tem sede, levanta um povo que tem desejo de te servir, de te adorar, de avançar não só na sua vida pessoal, mas na vida comunidade, como igreja, como reino. Alguém que tem sede de manifestar o Senhor no trabalho, alguém que tem sede de manifestar o Senhor no trânsito, na fila do MC Donaides, que às vezes a gente fica lá 15, 20 minutos. Pessoas que têm sede. E aí Deus falava sobre uma renovação espiritual, irmão. Vai acontecer um movimento no mundo espiritual que vai ativar você espiritualmente. Vai acontecer um movimento no mundo espiritual que espiritualmente, como que é a palavra que diz, sabe um comichão? Sabe quando você fica inquieto, você fala, meu Deus, eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu não quero, eu não sei o que eu quero. Você fica tentando descobrir o que você quer. Deus vai causar isso espiritualmente na sua vida. Você vai começar a ter sede, você vai começar a ter desejo pela presença de Deus, desejo por ter dons. Deus, me dá dons espirituais, desejo por falar em línguas, ser batizado em outras línguas. Você vai começar a ter sede, irmão, desejo, porque Deus vai começar a trabalhar no espiritual. No espiritual, irmão. Porque hoje, se nós andarmos por vista, muitas vezes nós vamos ser tentados a não querer mais as coisas espirituais e só as coisas terrenas. E eu lembro que na minha época que eu me converti, o meu maior desejo de todos era ser batizado em línguas, falar em línguas. Era o meu maior desejo de todos. Eu queria receber dons e eu buscava o tempo inteiro. Eu era aquele carinha chato que Jesus fala que pela insistência você vai receber. Eu era aquele cara. Ficava no pé de Jesus o tempo inteiro, eu não largava ele, porque tinha uma chama aqui, ó. Tinha uma chama que queimava no meu coração. Deus vai trabalhar, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, mas Deus também vai mexer na parte espiritual. Vai acender uma chama no teu coração. Você vai voltar a um lugar de busca que você tinha antes com o Senhor, a um lugar de intimidade que você tinha antes com o Senhor, só que agora de maneira mais profunda. Louvado seja o nome do Senhor, se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio neste novo tempo. Eu creio neste novo tempo. Eu creio nessa realização do Senhor. Eu creio neste milagre acontecendo nas nossas vidas. Chegado um tempo, nessa renovação espiritual, que Deus vai afiar as nossas ferramentas, irmão. Para você que já está de pé queimando, para você que já está firmando, servindo o Senhor, Deus vai afiar as suas ferramentas. Deus vai polir a sua armadura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que é chegado um tempo, espiritualmente falando, de menos esforço e mais alcance por causa da graça do Senhor. Por causa da graça do Senhor, irmão. Tempos em que nós vamos liberar uma palavra e o céu vai se mover. Tempos que nós vamos estender as nossas mãos e pessoas vão ser curadas. Um tempo onde nós vamos trazer a presença de Deus para o ambiente por causa da fome, por causa da sede nos corações, por causa de uma canção sincera ao Senhor, por causa de uma adoração sincera ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu vou profetizar algo, irmão, para este ano de 2026, para todos vocês que estão aqui. Às vezes eu fico lá na porta, eu dou a mão para todo mundo. Este ano de 2026, no nome de Jesus, eu vou ver muito de vocês ainda aqui servindo aqui na obra. Porque Deus vai gerar uma sede no seu coração. Deus vai gerar uma sede, não é, sabe? Eu queria cantar. Não, eu queria pregar. Não, eu queria ficar ali com o rádio na orelha, intercedendo. Não, eu queria ficar Irmão, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer algo porque o meu coração está queimando. Deus renovou a minha espiritualidade. Deus renovou algo dentro do meu coração que eu estou com sede. Eu quero fazer algo. Eu vou ver muito de vocês ainda servindo aqui. E com a vida andando, com a vida fluindo. Porque deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Isso significa que para todos aqueles que trabalham tem uma recompensa. Tem uma recompensa que é só para aqueles que servem o reino. E você vai acessar ela no nome de Jesus.
Você vai viver isso no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, contempla cada coração que aqui está, Senhor. Todo embaraço na mente cai por terra hoje, neste momento, Pai. Para que essa palavra desça para o coração nos próximos dias, que eles possam ser direcionados para tudo aquilo que foi ministrado aqui, meu Pai. Que haja graça, que haja favor do céu para que eles se posicionem naquilo que o Senhor quer dizer para eles, para cada um deles. Porque eu sei que para cada um que aqui está, o Senhor tem um direcionamento. Para cada um que aqui está, o Senhor tem um derramar da Tua presença. O Senhor tem uma área para restaurar. O Senhor tem uma área para restituir. Eu não sei qual é a área que precisa ser restaurada, eu não sei qual é a área que precisa ser tocada pelo Espírito Santo, mas com seus olhos fechados aí no seu lugar agora, fala para Ele, fala: Senhor, eu queria tanto que o Senhor tocasse nesta área da minha vida. Tem várias outras, Senhor, todas as áreas eu quero que o Senhor trabalhe, mas para este dia eu te peço que o Senhor toque nessa área, Pai. Neste ano de 2026, que não seja como o ano que passou, mas que seja um ano que a Tua presença vai desenrolar todas as coisas. A Tua presença vai fazer com que todas as áreas da minha vida sejam transbordantes, Senhor. Em nome de Jesus. Se você não consegue gerar algo, Deus fala sobre gerar. Se você não consegue gerar algo em uma área específica da sua vida, peça para que Deus toque, para que as coisas rompam. Peça para que Deus toque, entrega para Ele. Isaías, quando viu a glória de Deus, falou: o que será de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então quando ele entregou para Deus, quando ele falou para o Senhor aonde estava a impureza dele, Deus tocou e purificou. Mostra para o Senhor, entrega para o Senhor, fala: Pai, esta área da minha vida, Pai, que não anda, esta área da minha vida que parece que está mirrada, que está, Pai, bloqueada, Senhor, em nome de Jesus, toca nela hoje, Pai. Toca nesta área da minha vida. Esta área da minha vida não precisa de conhecimento terreno. Esta área da minha vida não precisa de ciência. Esta área da minha vida precisa do toque do Espírito Santo. Esta área da minha vida precisa ser restaurada, restituída pelo sopro do Teu Espírito. Louvado é o Teu nome, Jesus. Sim, sim, Espírito Santo, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, Senhor, neste tempo, Pai. Nós cremos neste tempo de derramar o Teu Espírito sobre a Sua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Nós cremos, Pai, um vento vindo dos quatro cantos, como diz a Sua palavra, Pai. Restituindo, restaurando, Pai. Sim, Espírito Santo. Dores antigas, aleluia, vem pra curar.